De tempos em tempos, percebemos que pessoas de bem, dotadas de imensa fé, canalizam para nós sublimes orientações do plano espiritual, sendo cartas vivas de Jesus aos homens. São os benfeitores da humanidade, certamente enviados pelo Cristo, não apenas para nos esclarecer, mas para nos ensinar exemplificando o bem diante dos maiores desafios. São homens, mulheres, pobres, ricos, de todas as crenças e culturas. Francisco de Assis viveu na Terra como um discípulo de Jesus. Amou as pessoas, os animais, toda a criação divina e deixou um rastro de luz. Seu esforço para a conquista das virtudes e o soerguimento do reino de Deus em nós é reverenciado por todas as religiões. Francisco nasceu em 1181 na cidade de Assis, na Umbria, Itália. Foi batizado com o nome de Giovanni, mas recebeu de seu pai o apelido de Francesco, em homenagem à estrada francesca que ligava suas terras às ricas regiões da Provença, na França. Atendendo a um chamado do Cristo, Francisco de Assis, como ficou conhecido, criou a Ordem dos Franciscanos, existente até os dias de hoje, com a intenção de reformar a Igreja, pregando a pobreza, a castidade e a obediência aos ensinos do Cristo. Que reforma Francisco tinha a intenção de realizar a pedido do Cristo? Como viveu junto aos seus seguidores? Ele realmente falava com os animais? Por que a humanidade reverencia Francisco de Assis? Para falar sobre este benfeitor da humanidade, está aqui conosco Jorge Damas. Ele é escritor, psicólogo e pesquisador espírita. Bem-vindo, Dr. Jorge, ao nosso programa. É uma alegria estar com os nossos amigos do Despertar Espírita. A todos eu desejo muita paz. Quem foi, em realidade, Francisco de Assis? É João Evangelista que volta às praias planetárias. Que beleza! João de volta. Aliás, já anunciado pelo próprio Jesus, como está no Evangelho de João, no capítulo 21, quando ele diz que ele, João, não desencarnaria no fenômeno da cruz só depois da vinda de Jesus. E Jesus só volta marcando realmente João Francisco em 1224 no Monte Alverne, quando ele ficou com as estigmas. Mas vamos falar isso um pouco mais na frente. Francisco, até determinado tempo, ele era um jovem comum, com as aptidões, com as atividades normais. Como foi que ele mudou e recebeu esse chamado de Jesus? Ele era um jovem rico e que vivia na opulência da riqueza. Seu pai era um grande comerciante. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever na igreja de São Jorge, aprendeu os rudimentos da contabilidade. E a ideia era de ser um homem rico que iria cuidar dos negócios do pai. Por isso seu nome, Francisco, francesinho, né? Aquele que trazia as riquezas da França. Ora, no caso, ele começa a ter o encontro com Cristo quando, em 1202, ele é preso numa guerra que houve entre a cidade de Assis e a Perugia. Ali ele pegou malária e sofreu 1 ano na cadeia, teve de ser resgatado pelo pai. Ali, diante da dor, diante do sofrimento, ele começa a ter alguma necessidade de orar, mas de forma mais sentida, mais refletida. É assim, então, que ele volta para Assis, e lá em Assis ele resolve depois se inscrever num exército de um conde que estava lutando na Apulia para interesses materiais. E ele parte vestido de cavaleiro para ganhar o título de nobreza. E Jesus aparece para ele em sonho e diz assim: o que é melhor, seguir o servo ou o Senhor? Ele diz, o Senhor. Eu falei, então volta para Assis porque você está seguindo o servo, que era, no caso, o conde que ia para a guerra. Volta porque lá em Assis será dito. Aí ele começa intensamente a orar. Evidentemente, para orar em paz, ele busca lugares de mais
afastados da cidade. É assim então que ele vai para a igrejinha de São Cosme e São Damião, mais conhecida como a igrejinha de São Damião, que era abandonada, já estava há 100 anos mais ou menos abandonada. Ali antes era um convento dos beneditinos. Ele então ali no local mais afastado começa a orar. E ele fala assim para o crucifixo, aliás uma pintura belíssima em madeira feita por um artista sírio. Ele fala então com o crucifixo que ele queria que houvesse uma troca de luz, que a luz do crucifixo iluminasse as trevas do coração dele, para que ele pudesse ter bom senso, para que ele pudesse ter caridade, pudesse ter uma fé direita para cumprir a vontade do Senhor. Ora, é aí então fato inusitado. O crucifixo fala com ele, num fenômeno de efeitos físicos e de vidência maravilhosos. O crucifixo fala com ele e diz: não está vendo o estado da minha igreja? Reforma a minha igreja. Ele inicialmente pensa no sentido material e como pedreiro ele reforma a igreja de São Cosme e São Damião. Depois a igreja de São Pedro, depois a igrejinha da Porciúncula. Porciúncula quer dizer uma porçãozinha de terra, que era a igrejinha de Santa Maria dos Anjos. E a devoção dele por Maria era muito grande, porque sendo ele João Evangelista, ele era o filho que Jesus deu na cruz para Maria cuidar, né, e orientar. Então ele cuida desta igreja, mas ele percebe que não era uma atividade, antes de tudo, com um pedreiro, porque ao ouvir uma mensagem do sacerdote, dizendo que Jesus mandava pregar, abandonando tudo, ele percebe a mensagem da pobreza. E aí ele muda intensamente a sua vida e começa então a fazer as suas pregações evangélicas, falando das virtudes então do evangelho. E a sua primeira pregação foi na igreja de São Jorge, que fica no centro de Assis, né, onde ele aprendeu a ler e a escrever. E como ele chega na criação da ordem? É isso. Aí, então, ele começa a pregar, as pessoas se aproximam. Quem é esse louco que está pregando? Ele é um louco, porque ele antes era rico, abandonou tudo. E, aliás, ele fez essa entrega na praça, na igreja principal, na frente do bispo, dos familiares dele. Ele doa tudo, ficando nu e sendo abrigado pela igreja. Então, os nobres, os ricos se aproximam. Quem é ele? Que fato estranho aconteceu na vida dele? É um louco? E aí começam a perceber que o discurso dele era diferente, que ele era um homem sincero. O primeiro discípulo dele foi Bernardo, né, de Quinta Vale, e que convida Francisco para ir na casa dele. E aí ele finge que estava dormindo de noite, e ele observa que Francisco levantava à noite para orar. Ele falou: então esse homem é sincero, porque eu fingindo que estava dormindo, ele podia fingir também, né, ou no caso dormir, mas não, ele era sincero. Aí Bernardo acredita, doa tudo. Chama Pedro Catani, doa tudo. Depois vem Frei Egídio, dá a sua capa, doam tudo. E começam a seguir Francisco. E aí então começa a ordem. A ordem começa a crescer. 1, 2, 3, daqui a pouco eram 12. E precisavam de uma administração, né, de uma autorização, já que era um grupo. E a formalização da ordem, parece que ele teve que ir até Roma, foi isso mesmo? Sim, ele vai até Roma e lá ele vai ter então um encontro com Inocêncio III, que era o Papa da época. Evidente que um homem de pé descalço, com os cabelos em desalinho, seguido com outros também vestidos daquela forma, né, que falavam de pobreza e que queriam viver a pobreza, diante de uma igreja tão opulenta, tão rica, né, e tão em luxo, não batia, né? E era difícil ele ser atendido pelo Papa. Agora, houve um sonho aí que facilitou as coisas. Né? O plano espiritual, então, interfere. Aliás, como diz o livro dos Espíritos, interfere os Espíritos na nossa vida? Sim, muito mais do que podemos imaginar. Então, o Inocêncio III, um grande Papa, um Papa-Rei, aquele que queria unificar a Europa e unificar a fé e o Estado, ele tem um sonho. E o sonho em que ele vê a igreja de São João de Latrão, naquela época não tinha essa estrutura do Vaticano. Eles viviam em São João de Latrão. A estrutura do Vaticano só vai acontecer 300 anos depois. E nesta época, então, ele vê a igreja quebrando, afundando, né? E ele vê um homem muito simples, vestido de forma bastante simplória, sustentando a igreja.
E quando diz então que havia ali aquele pobre querendo falar com ele, falando de pobreza, ele automaticamente vê a realização daquele fenômeno do sonho, né, que é um fenômeno onírico. Ele então aceita a presença de Francisco de Assis com seus seguidores. E aí ele autoriza verbalmente, não por escrito, a ordem. E a ordem, então, inicialmente, tem o direito de sair pregando, mas só a parte moral, a parte evangélica, não assuntos complicados de teologia. Aliás, Francisco nem queria falar desses assuntos. Nos fala um pouco também do dia da Porciúncula. Isso. Aí o que acontece é que em 1215, esse encontro que ele teve com o Inocêncio foi em 1209, mais ou menos. Em 1215 houve um grande concílio e o Papa sai pregando pelo mundo a Quinta Cruzada. E de repente ele está lá na Perugia, realizando isso já em 1216, né, tentando convocar nobres para a cruzada. E Francisco vai estar ali com ele, do lado. A Perugia e Assis era pertinho, né? E o Papa Novo, ainda cheio de energia, desencarna de uma forma assim surpreendente. Isso deixou Francisco assim meio, mas como que a vida passa? E ele só tinha autorizado a minha ordem só de boca e não por escrito. Será que eu vou ter que deixar a minha ordem e viver de que forma? E aí eu não casei, né? Eu já trouxe Clara para esse movimento, já viu o movimento das Clarices desde 1211. Então, será que tudo não deu em nada? Aí ele fica em depressão. Santos também tem depressão. Ele então se atira num espinheiro. Sabe o que aconteceu, Yasmin? Quando ele se atira no espinheiro, ele ficou em depressão e cheio de espinhos. Já era para se concluir isso, naturalmente. Então o que ele faz? Ele começa ali a orar, a tirar os espinhos e vai se arrastando até a igreja da Porciúncula. E quando ele chega lá, vai mantendo a mente em calma, em tranquilidade, aí surge uma visão. O Cristo aparece com Maria e a corte celeste e o Cristo dirige a seguinte palavra a ele: o que você quer, Francisco? Poxa, tinha tanta coisa que ele podia pedir, imagina uma pergunta dessa: o que você quer, Francisco? Ele diz: Senhor, o que eu quero é o seguinte, esse momento é tão lindo da sua presença aqui com a sua mãezinha e com a corte celeste, que eu quero que todos, seja lá o erro que for, o pecado que for, que todos que venham aqui na Porciúncula possam receber a graça do seu perdão. Isso aí está concedido, mas vai pedir ao Papa, vai pedir autorização a ele, porque se a terra concedeu, o céu concede. Mas o Papa estava acabando de entrar, o Inocêncio não tinha nem sido ainda enterrado, né? Não tinha baixado o corpo à sepultura, e já estava assumindo outro Papa, que era o Honório III. Ele foi lá, marcou uma audiência. Não ia ser recebido, o Papa estava assumindo, grandes autoridades queriam falar com ele, mas como era a vontade do Cristo, as coisas se abriram e ele foi recebido por Honório III. E Honório diz assim: o que você quer? Eu quero uma indulgência plena. Impossível? Indulgência plena? A igreja, para dar indulgência, só dá para aqueles que trabalham nas cruzadas, ou então que pagam. Antigamente, para ir para o céu, etc., tinha um preço, né, das indulgências. Aí ele diz que era a vontade do Cristo, o Papa diz: concedido. Os cardeais, os bispos foram contra, né? Mas como o Papa já tinha dito, estava acabando de assumir que estava autorizado, não queria voltar atrás. Ele então pergunta assim: qual é o dia da festinha lá da sua igrejinha? Ele: é a Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, é dia 2 de agosto. E o Papa diz: concedido. Todo dia 2 de agosto, perdão total. Ele então virou as costas e foi embora. E o Papa disse assim: ô Simplório, você não quer um documento? Ele disse: para mim não há necessidade de documento. Bastam as suas palavras, porque a Virgem é o papel, Jesus é o escrivão e os anjos as testemunhas. Aí volta, chega diante da sua população no dia 2 de agosto e fala uma frase célebre, que é o dia do perdão da Porciúncula. Quero levar todos vocês para o paraíso. Ali estava decretado que o inferno, como situação eterna, tinha acabado. Muito lindo. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo, mas nós voltamos já já. Fique conosco. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das obras amparadas é a obra social Dona Meca, no Rio de Janeiro.
Assista aos vídeos institucionais no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe desta obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o brinde do mês, o CD Música para Concerto, de Tajara Dias, mais a revista Cultura Espírita, os 2 brindes inteiramente grátis. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.